É hora do agro e a nossa prosa boa de lida tem hoje convidada a doutora Tamara Larranhagas. Doutora Tamara Larranhagas, que é especialista em agronegócio, direito agrário e direito ambiental. Seja bem-vinda, Tamara. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Agora você vê o novo formato do programa, né? Você nos deu a honra de participar do programa quando era ao vivo lá na rádio, na 105.7 FM. Que continuamos lá, tá? Agora não ao vivo, esse programa vai ao ar aos sábados, das 6 às 7 horas da manhã. Mas agora no formato aqui de podcast, que a gente grava no estúdio. E nós temos muito mais liberdade e tempo para poder bater papo, né, Tamara? Prosear, eu gosto de prosear. A prosa boa de lida. E antes de começar, a gente continuar com essa prosa boa de lida, você que está nos assistindo, ou ouvindo pela primeira vez, vai lá, se inscreve no canal, se inscreve nos nossos canais, ativa as notificações, que aqui sempre tem prosa boa de lida para vocês. E você que já está nos acompanhando aí no YouTube, no Spotify, compartilha com seus amigos, manda lá para aqueles que podem gostar do nosso programa, que podem se interessar por esse papo que a gente tem aqui, falando de agronegócio. Deixe seu comentário também, faça suas perguntas, que a gente vai ser um prazer responder. Então vamos começar. E para não fugir ao nosso script de sempre, Tamara, vou começar perguntando como que a Tamara chegou aonde está hoje, como especialista em agronegócio, especialista em direito agrário e direito ambiental. Como é que foi essa jornada da Tamara para estar nessa área do agronegócio? Você começou, da sua família já é do agro, você na sua infância você já tinha contato com o agronegócio ou isso foi tudo novo para você? Conta pra gente como é que foi essa história, Tamara. Não, nada novo. Eu venho da roça. Eu sou de Araputanga, Mato Grosso. Nasci e cresci nessa cidade. Meu pai é pecuarista, hoje é aposentado, só vai pra roça para descansar, mas cresci nesse ambiente. Estudei em Araputanga, fiz faculdade lá, a FCARP, e depois dessa jornada na academia eu fui para Cuiabá. E lá em Cuiabá é que começou o meu contato com a advocacia. Nessa época ainda não tinha interesse em atuar no agro, trabalhei na área civil por 5 anos e quando eu vim morar em Rondonópolis é que surgiu a oportunidade no escritório Resende Advogados que eu fui me aberta essa oportunidade para trabalhar com o agro, com os produtores rurais, na defesa dos direitos deles. E aí, mas foi difícil esse negócio de trabalhar com o agronegócio, começar quando veio para cá, você que trabalhava já na área de direito civil, pular para o agronegócio, entender de agro para poder trabalhar com o agronegócio, como é que foi isso? Foi um desafio. O direito ambiental, eu sempre falo para os meus colegas advogados, é uma área que não se pode aventurar. Você precisa, de fato, entender, estudar, se especializar. Sempre tem uma atualização normativa, mais algum tipo de exigência que o produtor deve se atentar para sempre estar em regularidade ambiental. A gente fala tanto de sustentabilidade, de regularidade ambiental, hoje mais do que nunca. O Código Florestal sempre trouxe exigências rigorosas. Então não é de hoje que o produtor ele tem que andar na lei, nas 4 linhas, dentro das 4 linhas. Mas, de um tempo para cá, o mercado exigiu outras exigências, mais questões rigorosas de regularidade. Então, de fato, o produtor ele precisa se adequar, ele precisa estar muito bem assistido, assessorado por profissionais especialistas, técnicos, não só o advogado, claro, mas um engenheiro para sempre acompanhá-lo, para demonstrar que, de fato, a atividade dele é sustentável. Existe uma narrativa, Tamara, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, me parece que existe uma narrativa de sempre falar mal do agronegócio, que o produtor rural não cuida, que o produtor rural ele desmata, ele coloca fogo, enfim, ele não cuida da natureza e que ele é só riqueza. Me parece, negar que existe produtores que façam isso é bobagem. Existe sempre uma minoria de produtores que pode não ser tão responsáveis, assim como qualquer profissão, você tem bons profissionais e maus profissionais.
No agronegócio é da mesma forma, os produtores, no seu sentir, a grande maioria dos produtores são responsáveis por cuidar das suas áreas, eles cuidam efetivamente das suas áreas, são preocupados com as suas áreas ou não? Com certeza. A nossa legislação é a mais rigorosa do mundo. O Brasil, ele tem essa legislação há muitos anos, dessa forma, muito rigorosa, desde sempre. E não dá para generalizar. É óbvio que, como em cada segmento do mercado, existem profissionais que atuam de forma indevida, ilícita. Então, dizer que a maioria, todos os produtores, não são sustentáveis, não atuam dentro da lei, é errado. Pelo contrário. E eu nunca ataco a sustentabilidade. Pelo contrário, os produtores que atuam contra a lei, eles devem sim ser penalizados. O problema não é esse, a discussão não é essa. Desmatamento ilegal deve ser sim penalizado, desde que seja oportunizado o contraditório, que se de fato existe provas que ele, de fato, desmatou de forma ilegal, porque o desmate, ele também pode ser feito de forma legal. E aí entra a questão do PRODES. O PRODES é um sistema de sensoriamento remoto que ele verifica a cobertura vegetal. Então, se existe algum tipo de desmate, de supressão de vegetação nativa, seja por desmate ou por fogo, o PRODES identifica e aponta um indício de irregularidade. Mas muita gente confunde o PRODES com um embargo. Não são a mesma coisa. O PRODES ele é um sistema do INPE, de um Instituto Federal. É um sistema de sensoriamento. Então, agora, a partir de janeiro de 2026, o Manual de Crédito Rural, inclusive, passou a exigir que a instituição financeira faça a consulta do PRODES antes de oferecer o crédito, de conceder o crédito. Antes não era obrigatório, mas o IBAMA sempre utilizou os dados do PRODES. Agora passou a ser uma exigência quando se fala de concessão de crédito rural. Mas aí é que vem um problema. Na verdade, são dois problemas. O primeiro, geralmente, o PRODES, ele identifica uma supressão de vegetação, mas ele não notifica o produtor previamente, antes de constar essa informação na base de dados. E isso gera muitos prejuízos durante toda a operação do produtor. Esse é o grande primeiro problema. O segundo problema é que a maioria das vezes esse sistema ele tem fragilidades, falsos positivos. O PRODES ele não é integrado com os outros sistemas, o que gera muita inconsistência. Por exemplo, às vezes o produtor ele tinha autorização prévia para desmatar, ele tinha uma licença, mas como o PRODES ele não tem a integração com outro sistema, ele não sabe dessa informação. E aí aparece lá o indicativo de que há uma supressão de vegetação nativa. É um grande problema. Se tivesse integração com as demais plataformas, isso não geraria um grande impacto como gera, um impacto negativo, obviamente. Você está me dizendo o seguinte, então. O PRODES, primeiro ele te acusa, independente de saber se está certo ou não, ele te acusa e você que se vire para poder falar que não teve, você estava regular. É isso? É isso, exatamente. Além dessa situação, como você falou, se identifica quando a gente fala supressão é desmate, tá, gente? Supressão de vegetação. Pode ocorrer também, no caso do PRODES, se eu tenho uma licença para reforma de pastagem, então se eu tenho uma pastagem degradada, o que é pastagem degradada? Eu tenho uma pastagem que o mato foi tomando conta devagar. Quando eu digo mato, eu estou dizendo arbusto, eu não estou falando grandes árvores. Uhum. Os arbustos foram tomando conta, foi sujando a pastagem, foi diminuindo a capacidade dela de receber gado. Aí você não tem uma fazenda que é sustentável, porque ela não consegue produzir. Isso. E eu tenho uma autorização de limpeza de pastagem. Uhum. O PRODES pode identificar isso, falar assim, tá dando uma supressão de vegetação aqui e bloquear, e te negativar, vamos colocar assim, isso, junto ao IBAMA. Isso pode acontecer também? Pode acontecer, com certeza. É o que acontece na prática. Inclusive quando há alteração de cultura.
E aí Também. a diferença na cobertura da vegetação, porque é um satélite, então Eucalipto, por exemplo. Exatamente, como no caso de eucalipto. Muda a cultura que o produtor tem na fazenda, o PRODES já identifica, porque houve uma diminuição naquela massa de vegetação que o satélite identificou. Então, como ele não tem acesso a essas licenças, autorizações, essas informações, ele já aponta o indicativo e fica na base de dados. Então, o IBAMA, como ele utiliza essa base de dados, ele transforma isso, convalida num auto de infração. E quando nós falamos na esfera administrativa, antes de entrar nisso, é importante explicar que um dano ambiental, ele gera responsabilização em 3 esferas. Isso foi estabelecido pela própria Constituição Federal. O dano pode ser... o produtor pode ser responsabilizado na esfera administrativa, que são lá nas secretarias estaduais, no IBAMA, no Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa é a esfera administrativa. Na esfera civil, que é quando o Ministério Público ele pode distribuir uma ação civil pública contra esse produtor ou oferecer denúncia e começar a tramitar uma ação penal. Então, são 3 esferas: administrativa, civil e penal. Pensando nesse contexto, na esfera administrativa, que é o mais comum receber uma notificação, o produtor, lá é necessário comprovar que houve a autoria delitiva, que de fato aquele produtor cometeu aquele ato, aquela infração ambiental. Mas como a forma como eles utilizam para imputar essa infração é com base num software, num satélite que identifica somente uma diminuição na vegetação daquele local. Não tem o condão de comprovar que houve, de fato, a autoria delitiva, que ele foi lá e desmatou, que ele cometeu qualquer outro tipo de infração. Então, isso pode ser discutido como uma nulidade, inclusive num processo. Agora, recentemente, está tramitando um projeto de lei, está inclusive em regime de urgência, de caráter de urgência, o que é muito bom, que está buscando limitar que o órgão ambiental ele utilize somente imagens de satélite para aplicar a sanção, a penalidade de embargo daquela área. Porque o que acontece? O IBAMA utiliza o PRODES, que nunca notifica o produtor, embarga a área, ele toma um susto, porque travou a operação, ele vai levantar a informação que ele nem tinha conhecimento. Então, esse projeto de lei está visando limitar essa atuação. O que vai acontecer? Ele não vai extinguir a utilização da imagem de satélite. Ele vai limitar, oferecendo o contraditório e ampla defesa. Vai ser notificado antes para que ele apresente a sua defesa. Ele ainda tem que mostrar o tempo inteiro que ele é regular, que ele é sustentável. Então, é muito delicado. Então, vamos lá. Olha o que é vida de produtor rural. Então, além de você ter que cuidar da sua área, a depender da região, você tem que ter 80% de reserva, 50% de reserva, 30%, 20% de reserva, você tem que fazer essa reserva, cuidar da reserva. Pode acontecer, você vai fazer uma reforma, por exemplo, de pastagem, você sem ficar sabendo, o PRODES identifica como uma supressão de vegetação, entre aspas, negativa seu nome, coloca lá você como irregular. O IBAMA abre um processo administrativo para isso, para te autuar, que pode ter desdobramentos. Mas enquanto isso, você não está sabendo de nada. Não. Você vai fazer um financiamento, você tem sua produção para fazer, você vai fazer um financiamento para bancar a produção daquele ano, aí você descobre que você tem a negativação porque o banco não pode liberar crédito para você com essa negativação. Isso tudo sem você ser sequer notificado. É assim que acontece atualmente. É assim que acontece? Sim. Então, é o famoso, você é culpado até que prova o contrário. Exatamente. Por isso que eu falei que é durante toda a operação do produtor. Desde o início, quando ele vai tomar crédito para fomentar a atividade dele, quando ele vai ao banco buscar esse crédito, ele já fazia essa análise. Agora, o Manual de Crédito Rural já foi alterado e passou a se exigir, a partir de janeiro de 2026, que a instituição faça essa busca lá no PRODES. Aí é que vem o problema, porque muitas vezes
acontece tudo isso que eu já falei. Aí ele tem que se justificar. Tem um procedimento até adequado e que deve ser seguido, o produtor. Ele vai lá, o banco aponta, verifica que houve um indicativo de PRODES. Aí ele tem que demonstrar que ele está regular, se estiver regular, se de fato é um indicativo irregular. Aí ele junta essa comprovação, traz um laudo de um engenheiro demonstrando tecnicamente que aquele apontamento não é correto. Se de fato houve um dano ambiental, ele tem que apresentar também outros tipos de documentos, como por exemplo, a adesão ao PRA, a adesão a um TAC, um projeto, que é o famoso PRADA, de regularização ambiental. Tudo isso para que seja conferido o direito de obter esse crédito. E não para por aí. Suponhamos que foi concedido. E aí está na vigência daquele contrato, daquela cédula, daquela CPR, isso quando se trata de crédito rural. Se durante essa vigência do contrato for identificado pelo PRODES algum tipo de indicativo de supressão, ele pode ser desclassificado, pode ser antecipadas as parcelas que ainda sequer estão vencidas. Então, e aí vem no final, quando ele vai fazer a venda da sua produção, seja grão, seja pecuária ali, o boi, o animal. Se tiver identificado ali um indicativo e o frigorífico verificar, ele também pode ser paralisado, que é o embarque ou a venda, justamente por conta desse indicativo, que pode até não ser verídico. Tem isso. Ainda tem a questão de compra de produtos também, né? Existem algumas empresas que não vendem, pela questão do compliance delas, não vendem produtos para quem está negativado, está com alguma restrição no PRODES. Isso, exatamente. Isso acontece com muita frequência. Agora que pode ser que limite de fato essa atuação dos órgãos, das instituições, tomando como base somente dados desse satélite e desse sistema. Isso ninguém conta para vocês, né? Todo mundo gosta de falar a narrativa de que o agronegócio é ruim, mas ninguém conta para vocês a dificuldade que o produtor tem. Todo mundo acha que o produtor faz coisa errada e fica por isso mesmo. Olha a quantidade de dificuldade que a doutora Tamara está trazendo. Situações que sequer podem ter ocorrido, são consideradas como se fosse irregularidade e você que corra atrás para provar. Imagina você na sua casa, morando na sua casa, você não é produtor rural. E aí um dia olham para você e falam assim, você está usando essa casa de forma errada, você não pode morar aqui. E você tem que sair da sua casa. O que tu acha? É o que fazem com o produtor. E ele que se vira para provar o contrário. Tem você me contou um dia de uma situação de um produtor que foi autuado por desmatamento, mas que foi verificar, na verdade não foi desmatamento, foi um vendaval que passou pela fazenda e derrubou algumas árvores. Isso, ele foi autuado com uma multa milionária, porque o satélite identificou essa diminuição na massa da vegetação e autuou. E o órgão ambiental autuou e já aplicou a penalidade de multa e, para piorar, embargou a área. Nessa hora, esses órgãos ambientais não têm helicóptero para poder fazer fiscalização, não tem carro para ir lá fiscalizar e ver em loco o que aconteceu? Não, o ideal esse seria o melhor cenário, que fosse... Tudo bem que se utilizasse essas imagens, desde que fizesse a fiscalização em loco. Porque esses sistemas, Leonardo, ele tem a finalidade de monitoramento, não é a finalidade de fiscalização. Então, obviamente que existe o poder de polícia da administração pública ali no órgão ambiental, que tem a presunção de veracidade do que está sendo dito ali naquele auto de infração. No entanto, tem que se seguir uma outra forma de se autuar. E é isso que essa lei está possibilitando para o produtor rural. Justamente de que haja uma fiscalização em loco para identificar se de fato houve uma supressão ou qualquer tipo de degradação ambiental, antes de aplicar a penalidade de embargo, que eu acredito que é até pior do que a multa, porque trava e paralisa as atividades. Diferentemente de uma autuação de trânsito, a gente sabe que se você for autuado por uma câmera de trânsito, precisa de um agente fiscal para poder endossar aquela autuação. Não é só a câmera, a foto que vai gerar a multa para você. Precisa de um agente que vai lá e assina aquela multa para ser aplicada.
Diferentemente da questão ambiental, porque no caso da multa de trânsito, você não tem como parar o fiscal, ir lá e olhar o fato acontecendo naquele momento. No caso da fazenda, é possível. Sim. Porque se houve uma supressão de passagem, se houve um desmatamento, alguma coisa irregular, não é da noite para o dia que isso aí vai se descaracterizar, vai deixar de existir. Não. Então, o mínimo que se espera, que poderia esperar, é que eles fossem fazer fiscalização em loco. Não simplesmente, não, eu acho que isso aqui teve um desmatamento porque o satélite está falando que teve e pronto, acabou. Exatamente. Deveria ser assim. O que a gente tem acompanhado muito lá no escritório é que o órgão ambiental ele tem exigido a reparação ambiental dentro daquela esfera. O IBAMA ele faz o seguinte, olha, você foi multado por essa degradação, daí depois de um tempo, passa algum tempo, o próprio órgão notifica o produtor para que ele faça a reparação ambiental. Só que a legislação estabelece que essa não é a competência do órgão. Não é nessa seara, na parte administrativa de que deve ser feita essa reparação. Mas como muitos produtores ainda estão desassistidos ou não questionam, eles imputam essa obrigação. É o famoso vai que cola. Tenta resolver. Exatamente. Então, sempre tem muita nulidade, sempre tem informações equivocadas. Eles não estão preocupados, pelo que eu venho acompanhando, eles não estão preocupados em trazer uma veracidade de informações. Eles simplesmente autuam. Seria errado falar que eles estão colocando todo mundo no mesmo balaio? Certo ou errado? Na verdade, com certeza tem algumas autuações, a gente sabe, que são corretas. Houve supressão de pastagem, de vegetação, desmatamento, houve irregularidade. Mas uma grande parte não foi isso. Não. É outras situações. Não. E aí pega todo mundo e joga por conta de meia dúzia de culpados, eu vou colocar todos os outros no mesmo balaio, eu vou considerar todo mundo culpado e cada um que prove que não é. Exatamente. É o inverso do que a gente em direito chama indúbio pro réu, na verdade, em dúvida pro réu. A presunção de inocência das pessoas. No processo criminal, a presunção de inocência, a gente já viu isso, a gente vê na imprensa falando constantemente, você presume que as pessoas sejam inocentes. No ambiental está ao contrário. Sim, tem sido dessa forma já há algum tempo. Antigamente, o produtor, ele sempre sempre teve que seguir a legislação. Mas ele ainda poderia decidir se ele ia aplicar algumas práticas relacionadas à sustentabilidade ou não na sua propriedade. Hoje, isso é fora de cogitação. Se ele quiser estar ali naquele mercado, ele necessariamente precisa aplicar essas práticas. Então, dizer que o produtor ele só degrada o meio ambiente, isso é muito equivocado. Por isso que as pessoas precisam buscar informação. Buscar conversar com essas pessoas, não apenas assistir à televisão, essas notícias que são apresentadas. Ter realmente um senso crítico. Muita gente fala assim, nossa, mas o agro já é muito fomentado pelo governo. Mas é óbvio, o PIB é movimentado pelo agro. A maior parte do PIB. Mas, em contrapartida, o que se é exigido? Essa regularidade em todos os momentos da operação. O que se deve exigir mais? Controle? Mais controle? Já tem muito controle. Então, de fato, o produtor ele passa por muitos desafios. Fora as oscilações de clima, que já é o risco do negócio. Isso é o menor. Que ele precisa se preparar, que ele tem que contar. Cada dia é um desafio de hoje choveu demais, ou não choveu na hora adequada, teve alguma praga que está ali persistente, ou começou a plantar numa janela errada, justamente por conta disso, questões climáticas. Aí quando vai comercializar, o lucro é inferior ao custo que ele teve no início da produção. Então é sim desafiador, e falar que eles não cumprem a legislação, generalizar, colocar tudo num bolo, é muito equivocado. Tem uma... Eu não vou lembrar agora, talvez você possa nos dizer. Tem uma determinação agora da União Europeia que limita a importação, no caso para nós a exportação, de produtos
de áreas que tenham sido desmatadas, tenham sofrido algum tipo de desmatamento a partir de 2008. É isso? Esse é o marco. É o marco do Código Florestal. Isso, mas é regular ou irregular? Teve uma resolução dessa por parte da Europa, eles não aceitam importação se houve desmatamento regular ou irregular a partir de uma data? Isso é um acordo que é feito pela União Europeia que limita ainda mais a atuação do produtor. Produtor, pecuarista, né, nas duas frentes que atuam ali, agricultura e pecuária. E, de fato, isso tem limitado muito e dificultado a atuação deles. Então, existe sim. Por isso que eu falei que, além da legislação, existem exigências que o próprio mercado imputa. Exigências ainda mais rigorosas, como esse tipo de acordo. Inclusive a moratória da soja, questão do rastreio do gado. Se o gado estava em uma área que está respondendo um processo, vinculado a um processo administrativo, ainda que nem tenha uma decisão definitiva demonstrando se há ou não a culpa, se houve de fato uma irregularidade. Ainda assim, tem a questão da rastreabilidade. Então, se um animal foi criado, nasceu numa área que tem restrição ambiental, seja lá se ela é verdadeira ou não, aí está se discutindo isso. Mas depois ele foi vendido para outro produtor que recriou esse animal e depois esse animal foi para uma engorda. Na hora do abate, se esse animal lá na origem, a fazenda da origem, tem restrição ambiental, esse animal não pode ser exportado? Não. O que é pior é que existem inclusive benefícios, né, para quem tem bonificações no caso de exportações. Bonificações quando não se trata. Isso é uma forma de estimular a manter a regularidade ambiental como se já não existisse muito aqui. Então tem essa restrição também. Tá, essa daí, nesse caso aí, eu vi um questionamento esses dias, talvez você possa me dizer melhor, de um frigorífico não aceitando os animais de uma determinada área porque havia sido feita supressão de vegetação, mas não pelo produtor, mas pela empresa ferroviária, que estava passando os trilhos pela fazenda. E eles falando, o frigorífico falando que não poderia pagar bonificação, não poderia fazer exportação porque houve supressão de vegetação. Mas como é que é isso? Se não foi a própria fazenda que fez, o dono da fazenda não está fazendo supressão, quem está fazendo é uma empresa terceira que é para passar ferrovia, e como é que funciona isso? É exatamente essa questão do PRODES. O PRODES ele não sabe quem foi. Simplesmente houve uma supressão, uma diminuição de vegetação naquela área. De fato, aconteceu esse caso. Foi desapropriado? Você se recorda? Não era desapropriação. Nesse caso não era desapropriação, era só a servidão de passagem. Servidão de passagem que era dessa empresa que utilizaria aquela área da fazenda. Então, eles tinham todas as licenças para fazer. Não sei se chegou a ser um desmate, era uma limpeza, não sei como foi. Era uma área de reserva, passou por uma área de reserva. O trilho passava por dentro de uma área de reserva. Mas isso foi tudo de uma forma regular perante o órgão estadual, certo? E mesmo assim... houve restrição para os animais dessa área. Isso, houve essa restrição, o produtor não conseguiu receber essa bonificação porque tinha esse indicativo do PRODES. E mesmo apresentando o laudo, houve toda essa limitação. Então, veja que isso é um exemplo prático do quanto é prejudicial utilizar somente esses dados do monitoramento do software. Isso chama atenção para o seguinte, quem está assistindo, quem está nos assistindo e que é produtor, tomem cuidado com... Hoje, no nosso estado de Mato Grosso, na verdade, muitos estados estão tendo um grande avanço de estradas, de ferrovias, de passagem de linhão, de energia elétrica, e geralmente isso é feito por cessão de direito de passagem. Então a empresa paga para você para usar a área, mas a área continua sendo sua. O detalhe é que se você vai fazer uma linha de transmissão, você tem que fazer desmatamento. A empresa vai desmatar aquela área para passar a linha de transmissão. Se a área estiver no seu nome, produtor, muito provavelmente você pode ter algum problema. Sim. E aí qual que é a solução para isso? Você pode buscar a solução, você pode vender essa área para a empresa de energia, porque se ela está desmatando e está no nome dela, é um problema menos para você.
Porque ela vai fazer constantemente, ela tem que fazer a limpeza daquela área. Por mais que ela tenha autorização, o PRODES não vai identificar para você, né? E vai acabar jogando, falando que você está irregular e você tem que correr atrás depois para se salvar dessas autuações. E nesse momento, imagina só o quanto é desgastante para o pecuarista. Ele estava nessa negociação, ele não poderia obter esse benefício porque supostamente ele estava irregular, de forma irregular a sua propriedade. Que sequer ele tinha perpetrado qualquer tipo de degradação, não era ele. Então, ele teve que contratar advogado, teve que contratar um engenheiro para elaborar o laudo, para contestar essa informação e ainda ter a possibilidade de ser rejeitado. Então tá, Tamara. Então, o PRODES, ele é um fiscal que tem em cima do produtor. Mas vamos lá. Então, o que você tá falando, quando você contextualiza para nós assim, é que eu tenho mais que uma vizinha fuxiqueira que cuida mais da vida da gente do que da vida dela. O produtor tem a vizinha fuxiqueira, que na verdade está lá no céu, que são satélites que vão fiscalizando o tempo inteiro. Essa história de ficar falando que produtor não é fiscalizado, que o produtor faz o que quer, isso é conversa fiada. É conversa fiada. Nesse caso do produtor que foi fiscalizado e autuado em razão de uma supressão, quando na verdade o que aconteceu foi um vento muito forte e que quebrou essa vegetação, as árvores que ali estavam, e que foi identificado somente por um satélite, mas que não houve a fiscalização em loco, que se tivesse ocorrido essa fiscalização, seria identificado pela forma em que o caule daquela árvore ela foi quebrado, é possível verificar que não foi por uma motosserra ou um correntão, nada disso, foi de fato em decorrência de um vento. Então, o produtor ele precisou fazer prova, contratar um engenheiro que seja especialista, né, um técnico, para fazer o levantamento dessas informações. Então, ele vai em loco, tira foto com coordenada geográfica, ele apresenta todo o fundamento técnico dele para mostrar aqui, ó, vizinha fuxiqueira, não fui eu, foi um caso fortuito de força maior, que isso, em outras palavras, é o vento. Passou esse vento, diminuiu, obviamente, a massa da vegetação e você identificou só com base numa imagem de cima. Por isso que, como você não veio aqui, não tem como identificar se foi ou não. Então, tá aqui a prova que não fui eu. Então, esse é um dos lados muito negativos do satélite. Mas, por outro lado, a gente também tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Quando, infelizmente, acontece uma autuação assim, em caso de fogo, por exemplo, é muito importante que o engenheiro, quando o produtor for contratá-lo, ele faça a evolução, a dinâmica das imagens do satélite, demonstrando, de fato, onde foi o ponto de ignição desse fogo. O que é isso? O foco. Onde que começou o fogo? Com essa evolução das imagens, é possível também comprovar. Olha aqui, ó, começou o ponto de ignição, nem foi na minha fazenda. Foi no meu vizinho ou numa fazenda próxima, evoluiu por conta do vento, e aí chegou até a minha propriedade. Inclusive, eu fiz um boletim de ocorrência na época. Tá aqui imagens de todos os vizinhos participando, né, tentando ajudar com o caminhão-pipa, com o que é necessário ali para remediar a situação. Então, usar a tecnologia também é a favor. Muita gente não conhece isso, não sabe sobre essa possibilidade de comprovação com essas imagens. Porque é muito importante saber onde começou o fogo. Foi na minha propriedade ou não? Por isso que também tem que ficar atento a todas as exigências relacionadas, inclusive, a ESG, de questões relativas não só à sustentabilidade, mas como uma parte social, enfim, tudo que é importante estar ali naquela propriedade. Então, o produtor, além dele ter que cuidar, fazer acero, tomar os cuidados para não pegar fogo, documentar isso, ele tem que ter documentação quanto a isso, ele tem que cuidar, ter um mínimo de equipamento para combate. Além de tudo isso, se pegar fogo, ele tem que provar que não foi na fazenda dele que começou o fogo. Exatamente, ele tem que comprovar. E aí uma boa forma é isso que eu acabei de citar, pela dinâmica das imagens. Mais uma vez, o produtor é colocado como o bandido da história e ele que, se quiser, que prove que não é. Isso, o tempo inteiro. Você quando falou dessa questão da fazenda em que houve
o vendaval que derrubou as árvores e que precisou de um técnico lá, é importante você ter um bom técnico, você contratar profissionais técnicos para fazer acompanhamento dessas autuações. Como você falou, você fala de advogado e engenheiro, mas o engenheiro, esse é um engenheiro que é engenheiro agrônomo, engenheiro florestal. Qual o profissional que vai acompanhar e vai dar subsídio para essas defesas, dessas autuações ambientais? Geralmente pode ser qualquer atuação de engenheiro, ambiental, florestal, agrônomo, desde que se execute um bom trabalho. Sempre eu falo para os meus clientes, olha, é imprescindível uma atuação multidisciplinar no direito ambiental. Porque o advogado, ele precisa desse embasamento técnico para comprovar o que está se alegando, o que está buscando defender o produtor. Então, é importante que se tenha um bom profissional. E não esperar chegar uma notificação, uma autuação, a identificação de um PRODES. Sempre contar com essa equipe para que, caso aconteça o fogo, por exemplo, faça um boletim de ocorrência, peça para esse engenheiro, naquela mesma época que aconteceu esse fogo, elaborar um laudo, deixe isso arquivado. Isso são medidas que demonstram a boa-fé do produtor. Da mesma forma como esse exemplo da questão do vento. Então, se foi identificado que, de fato, caíram algumas árvores ali no entorno da fazenda, dentro da propriedade, faça esse laudo, tire fotos. Porque já pensou, se acontece o seguinte, houve esse vento, caiu a vegetação, de fato, e aí a administração pública, pelo órgão ambiental, ele tem até 5 anos para autuar e multar em razão dessa supressão de vegetação. Pode acontecer que durante todo esse tempo, se demorar essa autuação, como ele vai comprovar que foi um vento? Como, de fato, pode ser que ele já não tenha mais a capacidade de tirar uma foto e demonstrar que aquela derrubada ocorreu em decorrência de um vento. Então, por isso, não espere chegar uma autuação, uma notificação. Se acontecer, utilize, faça provas, faça um boletim de ocorrência, o laudo, enfim. São medidas importantes que devem ser atendidas pelo produtor. Bacana. E a tecnologia pode ser usada não só, como você falou, a tecnologia não vai servir só de fuxiqueira para poder acusar o produtor, mas ela pode ser usada também a favor dele. Sim. Você falou a gente estava falando da vizinha fuxiqueira, tá igual a vizinha que escutou a vizinha gritando e denunciou falando que era Maria da Penha, quando na verdade a vizinha só tinha dado um chute na quina da geladeira. Exatamente. O produtor tá desse jeito, qualquer coisa é Maria da Penha. É o que tem acontecido. Aí ele tem que se virar para comprovar que não era. Você falou de responsabilidade, você falou de fogo aí, e aí na questão do dano ambiental você tem as 3 responsabilidades, que é a criminal, a civil e a administrativa. Você estava comentando comigo sobre uma questão dos tribunais terem resolvido uma questão de responsabilidade civil por esses danos. Como é que é isso? Quem é responsável? Então quer dizer que se eu estou lá na fazenda hoje, eu arrendo uma fazenda e estou nessa fazenda e aparece um dano ambiental de 10 anos atrás, eu posso ser responsabilizado por isso? Sim, mesmo que eu não estivesse na fazenda na época? Sim, é um entendimento pacificado de que, independente de quem foi o degradador, o órgão ambiental ele pode responsabilizar, autuar tanto o degradador, que é o antigo proprietário, o atual proprietário que está na área, ainda que ele não tenha nem contribuído para esse dano, e o arrendatário. Qualquer um desses pode ser responsabilizado. E aí é que vem o grande pulo do gato. Toda vez que o produtor tiver o interesse de buscar um arrendamento, uma área para arrendar, faça o levantamento de informações. E isso se aplica também quando ele vai adquirir uma nova área. O que seria esse levantamento de informações? Busque se há algum tipo de autuação vinculada àquela propriedade nos órgãos ambientais, verificar a matrícula do imóvel, ou se há algum tipo de vinculação de qualquer tipo de degradação daquela propriedade. Por quê? Sempre com o entendimento de que, se houve, ele pode ser responsabilizado no futuro, ainda que não tenha sido ele o próprio degradador. Porque
como eu falei, é o entendimento pacificado já do STJ. Então vamos lá. Se eu for arrendar ou for comprar uma área hoje rural, eu tenho que olhar antes se tem algum problema nos órgãos ambientais. Certidão geralmente já se pede, mas vamos lá. Então tem que verificar se tem problema nos órgãos ambientais. Eu vou ter que verificar se tem processo judicial. Isso. Processo administrativo, você falou. Porque senão eu posso ser responsabilizado por qualquer processo que tenha lá contra essa área. Sim, questão ambiental funciona dessa forma. E é entendimento pacificado. Então, é importantíssimo que se tenha esse cuidado para evitar dor de cabeça. Imagina só, você comprou uma propriedade, foi um sonho da vida, comprar uma fazenda. Isso pode virar um pesadelo, porque no futuro ele pode ser responsabilizado. Ele vai ter gastos que ele jamais tinha pensado que teria. Então, é muito delicado. Toda essa questão ambiental tem que agir com diligência, seja ali para arrendar uma área ou comprar uma fazenda. Sempre buscar uma equipe que faça esse levantamento de informações antes de assinar qualquer tipo de contrato. Sem falar do contrato especificamente, né? Que também é outro ponto que tem que ser levado em consideração. Quanto mais a gente conversa, mais a gente assusta com o que o produtor tem que cuidar. Eu sei que você gosta desse tema, Tamara, do ESG. Explica um pouquinho para a gente sobre ESGs e a aplicação disso em fazendas, se é possível. E o que é o ESG? Então, como eu falei, o agricultor, o pecuarista, o produtor rural, ele sempre tem que visar a sustentabilidade de sua propriedade. O ESG é um termo que foi criado, mas em português ele significa meio ambiente, social e governança. O que significa isso? Que são um conjunto de práticas que o proprietário, o produtor rural, ele deve se adequar visando o bem-estar tanto das pessoas que ali trabalham, quanto o cuidado com o meio ambiente e também a regularidade de documentos, a questão organizacional, planejamento da propriedade. Então, é um conjunto de práticas que visam a sustentabilidade do negócio. Lembra que eu falei que antes o importante era só cumprir o que estava na lei? Agora, é exigido essa aplicação de práticas sustentáveis. E quando se fala ali do meio ambiente, isso aí a gente já sabe tudo isso aqui que a gente já conversou, o quanto tem que ser diligente. Na parte do social, ter o mínimo digno para ser oferecido para aqueles trabalhadores em questão de moradia, oferecer treinamentos, capacitação educacional para eles, cursos. E na parte da governança, tem que tudo estar muito bem estabelecido. Parte contábil, o planejamento da propriedade, contratos, como são feitos os negócios, quem são os fornecedores, buscar fazer negócios sempre com empresas que possuem compliance, que têm sustentabilidade. Então, o mercado exige até isso do produtor rural. Não que seja algo ruim, mas é um ponto que tem que ser buscado informação sobre isso. Quando você fala, inclusive, esse termo em inglês, ESG ou ESG, o produtor fala, o que é isso? Né? Mas tem que buscar essas informações para aplicar na própria fazenda. E se for parar para pensar, Leonardo, são práticas que já são feitas na fazenda. Aí você precisa organizar isso e mostrar, olha aqui, eu sou sustentável. Mas muitas coisas já tem ali na fazenda. Então você, mais uma vez, além de você fazer, você tem que provar que faz. É isso mesmo. E provar muito bem que faz isso. Me recorda aquela situação da galinha lá e do pato. É exatamente isso daí. Tem que mostrar que... A galinha, por que vende mais ovo de galinha? Porque além de botar, ela canta e faz barulho que botou. Enquanto a pata não faz isso, apesar do ovo ser maior, mais nutritivo, como ela não faz barulho nenhum, ninguém dá atenção pro ovo da pata, né? Isso, aí emite-se o relatório de sustentabilidade, geralmente as grandes empresas, e nesse relatório tem todas essas práticas. Tá, mas você está falando para mim de grandes empresas, de fazendas. E o pequeno produtor, como é que faz isso? O pequeno produtor
também é possível. Porque ele já faz, a lei já exige. Então, é só mostrar que ele faz. Por exemplo, ele não tem reserva legal? Então, ele não está preservando. Se ele tiver uma nascente, ele não tem que tomar muito cuidado também? Com todos os cursos da água da propriedade? Como ele trata o bem-estar animal? Porque para ele ter produtividade, está ligado diretamente ao bem-estar animal. O colaborador dele, os trabalhadores ali da fazenda, eles não têm uma moradia adequada? Tudo isso faz parte do ESG. Não é algo muito distante. Só o nome que é complicado. Só o termo em inglês. Tá, vamos lá. Você fala de responsabilidade, fico até com medo da pergunta agora. O produtor, ele é o responsável, ele é o guardião da área dele, da área de reserva, das nascentes, ele que tem que cuidar de tudo isso, certo? Certo. Tá. E quando ele tem uma situação, por exemplo, com os javalis, que o javali a gente sabe que é uma espécie invasora, ele estraga, ele acaba afastando outras espécies que são nativas, como por exemplo o queixado, o cateto, e ele estraga muito nascente. Eu pelo menos já vi essa situação. E aí, o produtor é responsável pelo javali também? Então, até para fazer esse controle, você precisa se atentar, porque você tem que contratar um caçador habilitado no IBAMA para fazer o controle dessas espécies, porque são espécies exóticas. Então, não dá para simplesmente executar o animal. Não pode. Então, tem que se atentar para isso. Existem outras possibilidades também para fazer o controle. Em roça de milho, lavoura de milho, o quanto que é um problema aqui no Mato Grosso, acredito em outros estados também, o javali, porque destrói a lavoura. Então, ali existem as valas, as cercas elétricas e também a contratação de caçadores legalmente habilitados ali no IBAMA. Na questão das lavouras ainda tem o cateto e o queixada também. Os bandos de cateto e queixada não vão nem no javali. Mas tá, tudo bem. Você tem que contratar o caçador. Mas e quanto ao dano ambiental provocado pelo javali? Se eu tenho lá na minha fazenda, eu tenho uma nascente e tem javali. E esse javali começa a prejudicar a nascente, a chafurdar, a revirar a lama ali, e começa a sujar a nascente, estragar a nascente. O que eu, como produtor, posso fazer se eu não tenho condições de contratar um caçador? Se eu não posso caçar, eu tenho que fazer algum registro, eu tenho que fazer alguma denúncia no IBAMA? O que eu posso fazer? O que está ao alcance do produtor? Primeiro ponto é fazer prova disso. Tira foto com aquela geolocalização naqueles aplicativos. Um exemplo é o timestamp. Você tira foto, de preferência que demonstre que o animal esteja lá. Tira foto bem próxima, enfim, faça esse levantamento de informações. Não foto do animal, né? Fazer foto do local que está sendo estragado, né? Porque do animal não vão se aproximar desse bicho, não, que... É perigoso. E aí, notificar, enviar um e-mail ou algum canal de comunicação direto do IBAMA para mostrar que está ocorrendo isso na propriedade. E aí, verificar quais seriam as possibilidades. Mas via de regra é somente através desses caçadores mesmo. Se você não fizer esses registros, não deixar isso registrado, você corre o risco de ser autuado? Autuado, se tiver uma fiscalização in loco e verificar que houve a degradação de uma nascente, você não tiver prova de que foi um animal dessa forma, sim. Aí você tem que provar de novo. Sim, provar de novo. Sempre demonstrando sua boa-fé. O tempo inteiro se provando inocente. Dá uma boa notícia pra gente, Tamara. Conta alguma coisa boa pra gente do produtor. A boa notícia? Boa notícia é que é a melhor... Por mais que tenham muitos desafios, você sabe disso, Leonardo. É vocação, não é? Você acha que é uma vocação, que é, de fato, uma vida muito boa na área da agricultura, da pecuária. Tem os desafios como qualquer outro, né? Eu falo que ser produtor rural é mais que vocação. Na verdade, é um presente de Deus, porque eu não conheço produtor rural que não seja temente a Deus, que não acredite em Deus. Primeiro,
Porque quando você está na fazenda, você visualiza todos os dias um milagre. O nascer do sol e o pôr do sol por si só é um milagre. E você vê vários milagres durante o dia. Você vê um bezerro mamando na vaca, você vê o nascimento de um bezerro, você vê uma vaca em lactação, você vê um potrinho correndo, a galinha, os pintinhos, enfim, passarinhos nos seus ninhos. Tudo isso você olha, não é possível isso não ser um milagre de um presente de Deus. Mas eu vou mais longe. Mais incrível que isso é o produtor arar a terra, gastar dinheiro com aquilo, diesel, maquinário, arar a terra, jogar a semente naquela terra e esperar nascer. Sem saber ao certo se vai chover, se vai ter condição de germinação, se depois, se chover, der tudo certo e produzir, se vai parar a chuva na hora de você fazer a colheita. Sim. Porque ainda tem essa ainda, para você que não sabe, você plantou soja. Choveu lindamente durante todo o crescimento da produção. Na hora da colheita, se não parar a chuva para você poder colher, se não tiver uma estiagem, não deixar secar, vai arder o grão e você perde a produção. Então você fazer tudo isso e acreditar que vai dar certo ano após ano, tem que ser muito resiliente. Você tem que acreditar em Deus. Não dá para você pensar que não existe um ser maior, um ser criador e que dá força para o produtor todo dia. E até por isso que o Hora do Agro está aqui, para poder falar por esse pessoal que não tem tempo de falar e tem tempo de trabalhar, tem que ficar preocupado em trabalhar. Sim. Quantos pessoas nós entrevistamos ou conversamos esses dias para entrevistar que estão na correria? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou conversando com o Nen, que é um produtor, e é um pequeno produtor, ele é leiteiro, o negócio dele é leiteria. Ele está 2 semanas agora, ele está por conta de fazer silagem. Eu lembro dele, acho que no dia que eu estava lá na minha entrevista do rádio, ele participou, mandou uma mensagem ele é de madrugada. Ouvinte assíduo do programa. O Nen tá por conta de fazer silagem. Olha, o cara tá trabalhando, não tem tempo para fazer uma filmagem agora. Sim. Eu estava falando com outro menino que é motorista de caminhão. Tá na correria puxando o gado para os confinamentos. Então, tá todo mundo correndo. Sim. O produtor rural não para. Não para. E dificilmente ele consegue parar. Mas eu te falei de vocação justamente porque eu penso isso na minha área. Eu acredito que de fato seja uma vocação. Atuar como advogada e atuar como advogada do agro. Eu vou citar um exemplo. Você falou sobre crença, sobre ser tão necessário e importante que se tem essa fé ali no campo, em todos os momentos. Eu tenho clientes que participaram agora da quaresma e me mandavam fotos de madrugada falando assim: Tamara, eu estou orando por vocês, pelo nosso caso, vai dar tudo certo, eu acredito que vai acontecer a justiça, vai ser feita a justiça. Então, a gente gera uma relação desse nível com o cliente, porque é o que de fato eles estão ali buscando a justiça. Então, é muito importante ter essa relação de confiança assim, com o advogado que é especialista, porque é a vida dele, é o sonho dele. Tem que ser tratado com muito respeito, com muita confiança. Tem que ter vocação para isso também. E é de madrugada, mandando mensagem, ligando: doutora, fala comigo. O agro não para. Não. E aí eu sempre tô lá, de madrugada, mandando mensagem para cliente. Mas não é diferente aqui. Eu tenho mania de acordar bem cedo, todos os dias, 4h30. Uhum. Então, às vezes, o Xará tá aqui, me manda mensagem, acho que 10 horas da noite, eu só vou responder no dia, porque 10 horas eu tô dormindo. Eu também. Durmo com as galinhas. A turma do agro não para, não tem jeito. Tamara, falando assim do agro, que você tem esse relacionamento com os clientes e vê esses depoimentos dos clientes, como que é a sensação do cliente quando recebe uma autuação injusta como essas, por exemplo, do Prodigy, que ele nem tem noção, nem sabia o que era, e ele fala assim: mas eu não fiz isso, não tem, pode ir na fazenda lá, que você não vai achar nada. O que aconteceu pode ser que uma seca muito brava num ano, ou foi uma reforma de pastagem. Como é que é a reação do produtor? A sensação é de injustiça, que ele está respondendo por algo que ele não fez.
Então, ele cuida com o nome dele o tempo inteiro e, de repente, ele é notificado por algo que sequer ele fez. Isso que a gente está trazendo os casos que, de fato, não tem culpa nem nada relacionado. Então, é uma sensação de indignação. Recentemente, eu conversei com um cliente que ele tinha sido autuado, isso com a SEMA, Secretaria aqui de Mato Grosso. Gerou um auto de infração com algumas infrações e, novamente, ele recebeu outra autuação com as mesmas infrações. Ele falou assim, doutora, eu vou ter que ficar me justificando até quando? Eu vou ter que te contratar quantas vezes? Falei, olha, é uma pena que você tenha que me contratar, mas que bom que você está aqui, que a gente vai trabalhar junto. Então, foi 2 vezes, ele ficou indignado 2 vezes. E imagina, completamente, essa sensação é, de fato, muito ruim de ser injustiçado. O produtor, quando a gente fala do produtor, essa questão da injustiça com o produtor, você tem algum conhecimento relacionado, já mudando de assunto, não necessariamente no ambiental, mas falando, por exemplo, de contratos agrários, de crédito agrícola? Aparentemente está bem mais difícil hoje se tomar crédito agrícola. Há casos de empréstimos com juros fora da regulamentação, porque há regulamentação de juros para o produtor rural, não tem? Sim. Tem uma limitação. Como é que funciona isso? O produtor rural, na verdade, essa limitação é muito fora da realidade, o produtor rural falam que o produtor rural é subsidiado ou ele tem muita vantagem, tem muita coisa diferente nisso aí? Isso acontece com frequência. Quando o produtor rural ele toma o crédito, geralmente ele já assina a cédula ali no próprio banco, não tem o hábito de levar para um advogado, conferir se de fato aqueles encargos que estão sendo imputados naquele título de fato estão de acordo com a legislação. O Manual de Crédito Rural ele estabelece limitações e aí vem o Plano Safra, para aquela safra estabelece o limite de juros, por exemplo. Então, o que eu acompanho com frequência? Essas cédulas, elas vêm com imputações muito superiores ao que de fato deve ser cobrado do produtor. Por exemplo, eu estou falando assim, eu já vi cédula com diferença de 16% a mais de juros, que deveria ser 8%, foi muito mais. Eu já recebi cédula de 22,5%. Então, são encargos extremamente abusivos. Em muitos casos, se torna uma dívida impagável. Toma crédito, aí tem casos de... Essa safra, principalmente, a janela demorou demais, plantou muito tarde, a produtividade vai ser baixa, foi baixa. E aí, o lucro é muito inferior aos custos e os encargos que ele ainda vai ter que arcar quando for pagar a sua dívida do crédito rural. Mas, desde muitos anos, o MCR, ele garante direitos ao produtor quando se trata especificamente de crédito rural. Não se pode confundir com créditos comerciais do banco ou CPRs com particulares. Então, ele garante que, em se tratando de questões que fogem ao controle do produtor, como questões de dificuldade de venda, com valores muito baixos de mercado, de dificuldade com relação a questões climáticas, é possível requerer esse pedido de alongamento da dívida do crédito rural. E aí ele concede uma carência para começar a pagar e faz o alongamento do montante. Mas tem que ser muito bem assessorado por um advogado quando for tratar sobre essa questão com a instituição financeira. Então tem 2 situações, uma de juros superiores ao que o Manual de Crédito Rural, tem um Manual de Crédito Rural que regulamenta o crédito rural, especificamente, do juro, e outra é a questão também de eventuais quebras de safra, prejuízos, que o produtor tem direito de um prolongamento do pagamento das dívidas. Exatamente. O que acontece na prática, Leonardo, é que o produtor renegocia. Ele está na iminência de vencer o crédito, a parcela,
chega no banco e fala, olha, eu não vou conseguir pagar e eu preciso renegociar. Aí toma outro, ou muitas vezes toma outro crédito, pega o valor para quitar a cédula anterior. Com juro superior. Nossa, superior, vira uma bola de neve, só piora a situação. Eu achei que ia ser uma notícia boa, que a gente estava falando só de responsabilidade, que o produtor é responsável por tudo, e ele é culpado por tudo, até que se prove o contrário. Eu falei, bom, vamos falar de crédito rural, que às vezes melhora, né? Aí é dinheiro no bolso. Ainda tem essa situação que tem que cuidar também. Sim, mas é uma boa notícia, sim. É uma boa notícia porque é um direito do produtor que muita gente não tem conhecimento. Então, se está com essa dificuldade, tem que saber que existe esse direito de se prolongar a dívida nos exatos termos, nos exatos encargos que o MCR e o Plano Safra daquele período que foi contratado o crédito estabelece. Então, é algo bom sim, é uma boa notícia. Não é um favor, é um direito que tem na lei para o produtor. Exatamente. O banco não faz favor nenhum. É um direito do produtor. Eles são obrigados, dentro desses requisitos, a concederem esse alongamento. Não é fácil. Vocês ouviram há um tempo atrás, eu acho que o Luciano, no Tripura gosta de falar isso, que é a nossa patrocinadora, das fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis. Então, para você ser produtivo, lucrativo e sustentável, o desafio é grande, porque além de tudo isso, você é fiscalizado, você tem uma série de obrigações, você tem a responsabilidade ambiental, social, enfim, não é fácil. Não é fácil. Por isso que o produtor é resiliente, né? E tem que ser todos os dias, a cada manhã. Tamara, vou te fazer 2 pedidos distintos agora. Tá, agora eu quero uma mensagem para o produtor. Já que você deixou uma mensagem para o produtor. O produtor, quais os cuidados que o produtor tem que ter com a sua fazenda? Que ele tem, quando a gente fala de parte ambiental, de responsabilidade ambiental, o que você chama atenção e fala assim, você não pode deixar de observar isso, ou você não pode deixar de ter um técnico para olhar, ou você não pode deixar de olhar isso. Enfim, uma dica para o produtor. O que o produtor não pode deixar de estar observando sempre? Tudo que está na lei, que é muita coisa. Mas, assim, sempre tem essa equipe para te ajudar. São muitas questões que devem ser observadas. Começando pela questão de desmatamento. Nunca façam desmate, obviamente, sem uma autorização prévia. Cuidado com a reserva legal. Com relação ao fogo, sempre tem essas medidas que vão remediar em caso de que haja algum tipo de incêndio. Sempre em determinadas épocas do ano terão questões que deverão ser observadas. Ali na seca, o fogo. Então, sempre tem essa equipe à disposição. Eu sei que é complicado assim você investir, muita gente não pode investir, mas tem que realmente ter esse pensamento de que se ele não estiver regular e ele não é obrigado a saber de tudo, saber de lei, ele vai ser responsabilizado. Então, vai ser uma dor de cabeça que ele precisa evitar. Então, são várias questões que merecem ser analisadas. Para simplificar, então, procure bons profissionais. Isso. Seja o profissional que vai cuidar dele da parte ambiental, seja o profissional que vai fazer as avaliações para ele. Os laudos. Ele tem os laudos, para acompanhamento, às vezes, de queimadas, enfim. Sempre procure bons profissionais para assessorar. Se você não consegue fazer tudo isso sozinho, você não tem estrutura, procura profissional. E se não tiver, até uma dica também, o Senar, eu acho que pode apoiar o pequeno produtor, né? O Senar, ele atua de uma forma brilhante com os pequenos produtores. Eu tenho acompanhado aqui na região e eu vejo o trabalho deles, que é muito bacana. Até para quem não tem referência do Senar, procura o sindicato rural da sua cidade. O sindicato rural da região, geralmente o Senar está vinculado a ele e pode te ajudar. E aí entra essa parte de documentação, a parte do que deve fazer ou não fazer, pode ajudar na produção. Isso. Enfim, eles têm braço para ajudar em tudo, né? Inclusive com agricultores. Isso acontece em qualquer etapa do ano, seca ou não. O acondicionamento de defensivo agrícola. Esse é um outro problema. Então, o tempo inteiro ali, em determinadas etapas do plantio, você vai utilizar o defensivo. E tem uma série de regramentos que ele precisa obedecer. Como ter um
um local apropriado, dentro das normas, não acondicionar essas embalagens irregulares. Muita gente faz o quê? Tem lá a embalagem certa, ele pega uma garrafinha, coloca o defensivo nessa garrafinha e leva para outro lugar. Às vezes tem 2 fazendas. Porcionando, né? Isso, porcionando. Aí descaracteriza completamente a embalagem. Se o INDEA fizer uma fiscalização e identificar isso, também é um problema. Então tem que cuidar com todas as frentes ali, com todas as atuações dentro da fazenda. Até nisso. Então, viu que realmente você precisa olhar, ter um olhar específico, clínico. Qual que é a sua atividade? Tá? Essa atividade precisa de licenciamento? Ou você trabalha e utiliza com defensivo? Esse advogado ou profissional que estiver te assessorando, ele vai verificar de fato qual que é a sua atividade e identificar, olha, precisa prestar atenção nisso, nisso e nisso. Você tem um poço? Tem a outorga do poço? Como que foi feito? Então, são muitos pontos que têm que ser observados. Gente, tá vendo? Ó, você tá na sua casa aí, tá usando o vidro de Baygon, terminou, você faz o quê? Você joga no lixo, não é? O produtor, se ele tem que descartar a embalagem de defensivo, tem uma série de regras para guardar e para descarte, porque no final das contas ele tem que trazer para uma central de recolhimento das embalagens aqui na cidade e tem que vir lavado, cortado, enfim. Tem que tomar cuidado até com o vencimento. Não pode ficar muito tempo ali armazenado, ainda que não tenha resíduos. Seria interessante que as pessoas pudessem, quem não é do agronegócio, quem não é produtor, pudesse passar uma semana na fazenda. E não é passar uma semana na fazenda de férias, não. Nem meu pescando, amigo. de boa, fazendo churrasco. Não é isso, não. É passar uma semana na fazenda entendendo como é que funciona uma fazenda. Como é que funciona uma fazenda de agricultura, a produção. São 3 safras no Mato Grosso, aqui são 3 safras. Então você planta o soja, você planta o milho, você já colhe o milho, você fica com capim lavoura. Às vezes você vai fazer feno desse capim, vai soltar o gado. Aí depois o plantio do soja de novo. E aí vida que segue. Todo ano a mesma coisa. Enquanto você faz isso, você planta, depois você tem que cuidar, rodar a lavoura, ver se não tem ervas daninhas, se não tem lagarta, se não tem pulgão, se não tem fungo. Doenças em geral, para você fazer o controle. E essa é a vida do produtor. Aí você vai para uma fazenda de gado. Você vai fazer cria, você tem que andar, época de nascimento, você tem que andar todo dia. Você tem que ver se tem bezerro nascendo. Às vezes tem vaca que não consegue fazer parto, você tem que ajudar no parto. Bezerro nasce, não dá conta de mamar, você tem que ajudar. E aí quando o bezerrinho está crescendo, vem o curso que a gente chama que é a diarreia do bezerro, né? Você tem que tratar de bezerro, você tem que dar sorinho para ele, fazer remédio. E o bezerro vai crescendo, machuca, aí vem a seca, você tem que tratar. E aí você está tratando da vacada lá, de repente aparece um PRODES e você está comprando DDG para tratar da vacada e a empresa fala assim, não vou mandar mais DDG para você. Você faz o quê com as suas vacas? Essa é a vida de produtor. Fora a parte administrativa do negócio. Não chegamos nem na logística para entrega dos produtos. Não. Tudo, contratos, pagamentos, enfim. Cuidado, a doutora Tamara falou um negócio que é muito importante. Cuidado com a narrativa, cuidado com o que vocês assistem na TV e o que pessoas que não sabem sequer o que é um bezerro, não sabem sequer o que é não vou nem falar um pé de soja, vou falar que não sabe um pé de milho, não sabe uma laranjeira, falando, ditando regra de como deve ou não deve ser feito, defendendo o javali. Paciência, né? Paciência. Escutem quem entende, escutem quem está lá no campo. Não vão por essa de que todo mundo que está no campo é bandido. Muito pelo contrário. É muito pelo contrário. É como você querer julgar só por uma laranja podre todo um saco de laranja. A grande maioria dos produtores são pessoas honestas, corretas, que fazem as coisas bem feitas. Acontece coisa errada? Acontece. Eu já vi produtor que para mudar um pasto para lavoura, como o pasto estava degradado, ele tinha que ter pego licença para fazer reforma. Ele não pegou. O que ele fez? Você acha que ele procurou o escritório? Sabe que ele fez defesa? Não. A gente foi lá e fez um acordo para fazer o pagamento. Porque ele sabia que estava errado. Acontece.
Mas tem também gente errada mesmo. Essa não tem conversa, essa tem que pagar, essa tem que ser tirada do mercado. Isso. Assim como em qualquer profissão, os ruins têm que ser tirados do mercado, os bons têm que ficar. Então, cuidado com narrativas. O agro é produtivo, o agro é sustentável e o agro tem responsabilidade ambiental? Sim. E muita. Agora eu quero uma mensagem sobre os profissionais, para os advogados que querem atuar no agro. Porque nós falamos pelo agro, estamos num programa que fala do agronegócio e nós sabemos de profissionais que atuam ligados ao agro. Nós já entrevistamos engenheiros civis que trabalham com agro, enfim, vários profissionais. Agora, o advogado que atua no agro, qual que é a sua dica? O que ele precisa fazer para entender desse negócio? É só fazer uma pós-graduação em direito agrário e ambiental e tá bom ele saber falar com o produtor? Não, pelo contrário. Primeiro falando para os jovens advogados, é uma excelente oportunidade. É um campo muito bom para se atuar. Sempre estudar, se atualizar, porque todos os dias tem normativas novas. E o advogado que já atua na área sempre buscar ser também resiliente, combativo, estar sempre em busca da segurança jurídica para o seu cliente e observar sempre as alterações nas normas. Porque hoje eu faço uma defesa com base num fundamento legal, amanhã já muda completamente, não é mais aquilo. Então sempre se manter atualizado. É isso. Só isso. Eu vou te desafiar. Você falou da parte técnica, mas para tratar com o produtor rural, você ser técnico não vai. Eu te conheço, eu sei como é que você fala com o produtor. Eu sou produtor, eu também atuo, eu também atendo o produtor. Eu acho que você está escondendo leite, você não está querendo contar para molecada como é que é tratar com o produtor. Não, vamos lá. Leonardo, eu sou filha de goiano. Então, assim, olha, minha mãe é professora, sempre ficou no meu pé para eu estudar muito. Mas eu gosto dessa lida, desse trato diferenciado, com essa simplicidade, buscar ser simples, conversar de uma maneira acessível, né? E isso é muito bom. Eu gosto desse dia a dia com meus clientes, justamente porque eles sentam, conversam, proseiam, contam da lida, e aí depois eu apresento de uma forma muito simples o direito, o que ele deve fazer, eu recomendo. Como eu recomendo, quais serão os riscos, o que ele deve, quais as decisões que ele tomar e quais são as consequências, enfim. Sempre buscar ter essa simplicidade com a lida com o produtor, porque eles têm um perfil mais conservador, mais sérios, enfim. É assim que eu busco ser, né? Eu gosto de ser assim com meus clientes. Eu acho que eles se sentem à vontade também. Ela não está contando um negócio que eu lembro bem do Antônio Cortes. Não sei se vocês volta lá, tem no nosso programa, entrevista o Antônio Cortes, que é engenheiro civil, e ele fala do grande diferencial para quem atende o agronegócio. A Tamara, ela faz isso e faz isso muito bem, que é colocar a botina e ir para a roça. Você tem que colocar a botina e pisar na terra. Você tem que entender, Sim. Você tem que sujar a roupa. Entender o que o produtor passa. Porque se você entende o que é a vida do produtor, Sim. qual é a dificuldade do produtor, você começa a ser até mais combativo. Sim, com certeza. Que a combatividade da gente vem de entender o problema do seu cliente. Se você quer atuar no agronegócio, uma das dicas, além de todas que a doutora Tamara falou e falou muito bem, uma das dicas é entenda o produtor. Vá para o campo, põe uma botina e vai lá saber o que é. Vai lá saber o que é uma fazenda de cria, vai lá saber a fazenda de engorda, vai lá saber o que é uma fazenda de agricultura. Vai lá conhecer uma agricultura familiar. Vai entender o pessoal que planta hortifruti granjeiros, o cara que cria galinha, que cria peixe. Vai entender do agronegócio como um todo. Sai do escritório. Exatamente. Saia do escritório, não é só no escritório que se faz advocacia. Eu falo assim, hoje eu vou tirar o salto, vou pôr a botina e vou lá pra roça, encontrar meus clientes. Aí a gente toma um café, come um queijinho, aí vai pra lida. Arranquei dela, tá vendo como é que é? Não posso entregar ouro assim os concorrentes. Os colegas. É verdade. Mas é importante, eu provoco isso porque
além de comunicar pelo agro, a gente falar do agronegócio, é importante você ter bons profissionais no agronegócio. E não é só no direito, não é só na engenharia civil, é em todas as áreas. Sim. E nós temos uma baita de uma oportunidade, porque o agronegócio está de portas abertas para profissionais, das mais diversas áreas. Se você quer um contador especializado no agronegócio, se você quer alguém do marketing especializado no agronegócio, gente, tem campo para todo mundo. Sim. Porque o agro é muito grande e pode crescer muito mais. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as barreiras, apesar das brigas que a gente tem que travar dia a dia. Que a doutora Tamara contou um pouco aqui delas. Você pincelou algumas, principalmente ligadas à área jurídica. Mas tem outras brigas, outras tantas brigas para serem travadas e que são parte do desafio de ser produtor no Brasil. Sim. Né? Tamara, tá vendo por que a nossa prosa é boa de lida, gente? Doutora Tamara, muito obrigado por mais uma vez vir aqui no nosso programa. O Hora do Agro está sempre de portas abertas para você. Foi um prazer recebê-la. Se quiser deixar uma mensagem. Obrigada, Leonardo, equipe da Hora do Agro. É um prazer estar aqui novamente. A ideia é sempre trazer informação. Isso é muito importante, que os produtores saibam seus direitos, como se prevenir. E eu estarei à disposição, caso surja alguma dúvida. Seria até interessante fazer isso uma hora de questionamentos, né? De levantamento de questionamentos dos produtores, questões relacionadas aos seus direitos. Então, eu estou à disposição de vocês para sanar essas dúvidas dos produtores. Muito obrigado pelo convite. De repente, tem alguns cortes aqui, a gente vê uns comentários. De repente, tem gente que não vai gostar de algumas coisas que nós falamos aqui, que você falou hoje. Pode mandar os comentários. A doutora Tamara vem aqui e responde. Vamos fazer esse desafio pro pessoal aí, vamos participar. E ela é muito profissional, tão profissional, que ela não mandou um abraço pro meu amigo Vitão, que é o esposo dela, e pro Joca, que é o filho dela. Um beijo. Vitão, ele me ajuda muito com a parte técnica, porque ele é engenheiro agrônomo. Já rodei campo demais com ele. Então, além de eu saber da lida, ele me levou muitas vezes e me ajudou demais. E eu tô esperando ele aqui no programa. Verdade. Eu quero entrevistar ele aqui. Eu já falei pra ele. Tem que esperar. Eu sei que agora ele tá na correria da Nunca colheita, para, né? Não para. E aí começa o plantio do milho, da safrinha, mas enfim, mas ele não vai me escapar, não. Que bom. Gente, é isso aí. A nossa prosa boa de lida chega ao fim. Você que já nos acompanha, por favor, curte aí, compartilha, manda pros seus amigos. Venha participar do programa, deixe mensagem, questione, manda pra gente. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também. Faço questão de responder você que também não gostou dos nossos comentários aqui, tá? Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau!